Oi, eu sou a Luciana Renoir e esse é o Madrona Talks. Madrona Talks. A gente vai falar agora um pouquinho sobre o mercado de securitização no setor imobiliário. E para isso a gente trouxe o nosso sócio de mercado de capitais e financeiro, o Marcelo Kozak, e o Dr. Melins Chalub, que é o grande especialista em fidúcia aqui no Brasil. A gente sabe que as emissões de papéis no mercado imobiliário ganharam muita força com esses juros altos que a gente tem aqui no país nos últimos anos, né? Os principais papéis desse mercado, que são os certificados de recebíveis imobiliários e as cotas dos fundos de investimento, têm isenção de imposto de renda. Você acha que essa isenção, sem essa isenção, esse tipo de certificado seria tão procurado? Eu acho que uma resposta curta para a sua pergunta é não, e o meu comentário curto é infelizmente. A gente não tem um mercado tão desenvolvido, tá? É um mercado que ainda depende muito de funding específico de alguns investidores, como os institucionais, né? Os family offices, os fundos de pensão e os bancos, né? Agora, essa isenção que é válida para a pessoa física, ela é extremamente importante. Isso é um chamariz absurdo aqui no Brasil, porque se você fizer a conta em cima do DI, isso dá uma rentabilidade muito atrativa para esse tipo de papel. Há uma expectativa do mercado, e com a qual concordo, que com a evolução desse mercado e a taxa de juros, acho que sendo mantida mais baixa, ou seja, o crédito em geral no Brasil melhorando, né? Ou seja, evoluindo, que esse mercado ganhe corpo. E quando esse mercado ganhar corpo, eu acho que a gente pode ter, sim, uma independência maior. O incentivo fiscal é importante também, né, Marcelo? Não sei se você concorda comigo, porque esse mecanismo de captação de crédito e de colocação de papéis, ele é muito complexo e muito burocratizado, né? E isso encarece um pouco o custo dele, de emissão, não é isso? Então, sim, isso concordo. justifica também o incentivo e, eventualmente, até a busca de simplificação da legislação, no sentido de desburocratizar um pouco, né, sem perda da segurança jurídica, evidentemente. Na verdade, aproveitando esse gancho, no fundo a gente tem visto muita discussão, inclusive envolvendo a CVM e normatização desse mercado, sobre os lastros desses certificados de recebíveis. Conta um pouco pra gente qual é essa polêmica. Cara, essa é uma polêmica, eu acho que, enfim, na verdade é o seguinte, o legislador de 97, ele optou, e eu não estou entrando aqui no mérito se a opção foi boa ou foi ruim, mas ele optou por não definir o que é o crédito imobiliário. O que vou dizer, num país evoluído, isso é muito comum, né? Que o mercado que defina o que é o crédito imobiliário, tá certo? A única coisa que ele diz é que o crédito imobiliário é lastro do CRI. Mas até aí houve muita discussão, tiveram algumas decisões de CVM. Se me permite? Claro. Se me permite, é que tem lá um dispositivo que acho que é o artigo 8º que define, né? O que é define os requisitos da emissão, né? E da emissão com o regime fiduciário, não é isso? Sim. E ali tem, não me lembro agora especificamente, ou precisamente, mas o primeiro inciso é a indicação a individualização do imóvel, que constitui o lastro. O lastro que é o crédito. O que significa isso? Quer dizer, o que passou na cabeça do legislador ao dizer isso? É que parte-se do pressuposto do que seja securitização. O que é securitização? Securitização é conversão de créditos em títulos. É conversão de créditos em títulos, não é isso? Em Portugal, isso se chama titularização. Na Espanha, se chama titularização também, né? Na Itália também é um pouco diferente. Então, nós é que adotamos a securitização, o que gerou uma certa confusão conceitual. Desculpe ter interrompido aí, Imagina. mas é só para fixar um ponto inicial aqui, como gerou essa ideia, né? E aí, qual é a ideia, o conceito da securitização que a gente assimilou? Da titularização. Eu tenho créditos, eu sou um produtor, tenho créditos e preciso antecipar essas receitas para alavancar a minha atividade produtiva. Essa é a ideia. Como não é novidade nenhuma, porque os nossos pais, os nossos ancestrais, lá na Fenícia, já deviam estar iniciando a fazer qualquer coisa parecida com
com o desconto de duplicatas, por exemplo. Né? E é essa a ideia da securitização. Eu tenho crédito e preciso ir ao mercado financeiro ou de capitais para descontar esses créditos, antecipar essas receitas que durarão 10 anos, 5 anos no mercado imobiliário, por exemplo. É um prazo muito longo, né? E eu preciso receber antes para produzir mais e mais aceleradamente. Essa é a ideia. Portanto, a partir dessa ideia, imaginou o legislador que o lastro da securitização imobiliária são créditos imobiliários existentes, partindo do pressuposto de que uma empresa incorporadora construiu um prédio de 100 apartamentos, vendeu e tem lá uma carteira de créditos volumosa e precisa de 10 anos. E se ele for receber em 10 anos, ele vai produzir mais 4 edifícios, digamos. Se ele conseguir antecipar todas elas, ele vai construir nos próximos 2 anos mais 8 edifícios. A ideia é essa. E um funding num custo mais barato. Né? Exatamente. Agora, no mercado de crédito imobiliário, talvez tenha um pouco menos de confusão sobre o que é crédito imobiliário, mas a gente tem os CRAs, né, que são os certificados de recebíveis do agronegócio, e esse sim tem uma discussão enorme do que é um recebível do agronegócio. Eu diria que o CRA é mais recente. Acho que a discussão... E o CRA tem uma diferença porque o legislador do CRA, ele optou por, de uma forma um pouco mais genérica, mas pelo menos ele fez isso, ele definiu, ele deu pelo menos parâmetros, não foi uma definição taxativa, na minha visão, mas exemplificativa do que é o crédito do agronegócio. Tá? E eu acho que com base em algumas decisões que se viu por aí da CVM, talvez a mais polêmica delas, que foi Burger King, que a CVM acabou deferindo uma oferta pública com um lastro em recebível do Burger King, onde na cadeia, para se definir o crédito do agronegócio, o produtor rural, que é a peça que precisa estar lá, né, o elemento que precisa estar lá, estava um pouco longe, né? Se abriu espaço para muita discussão, porque se fez um paralelo com o crédito imobiliário, que eu não acho errado. Tá? Muito embora sejam setores diferentes, eu acho que a gente pode usar a experiência em para tentar a gente melhorar. E aí, com base nisso, a gente viu também uma decisão, né, Menin, que eu acho que foi muito interessante, que foi numa securitização, ela é relativamente recente, tá? Em que a CVM, de forma não unânime, o colegiado da CVM, importante dizer não unânime, mas a CVM admitiu que o home equity fosse considerado um crédito imobiliário. E explicando o que é um home equity, é como se você tem um imóvel que você mora com a sua família. Se você vai no banco e diz, banco, eu preciso pagar meu cartão de crédito, eu quero crédito. O que você me tem para me dar em garantia? Eu tenho o meu bem. Tá bom, o banco te empresta dinheiro, ou seja, ele não está te dando dinheiro para comprar um imóvel, para desenvolver um projeto imobiliário, muito pelo contrário, ele está dando dinheiro para você gastar na quitação do seu cartão de crédito que está atrasado, ou poderia ser qualquer outra coisa, poderia ser para comprar material de embelezamento, tá certo? Mas o importante é que o fato daquele imóvel ter sido dado em garantia, ou seja, você tem um elemento de direito real, tá? Aliado, real imobiliário, aliado àquele crédito, tornou o crédito imobiliário. Entendi. Mas, de novo, não foi uma decisão unânime, mas foi uma decisão. A maioria ganhou, tá certo? É um precedente importante. É um precedente importante que tem se usado. A CVM, ela trata de uma certa forma, com uma discrepância, tá certo? O crédito imobiliário nascendo de uma empresa do setor imobiliário e de uma empresa do setor do agronegócio. O que, na minha visão, neste aspecto, não deveria ter diferença nenhuma. Uma incorporadora imobiliária, quando ela está captando recursos, há um pressuposto, e eu tenho um artigo escrito sobre isso, onde eu defendo isso com unhas e dentes, há um pressuposto, do ponto de vista de direito societário, tá certo? De que aqueles recursos vão ser usados para quê? Para ela, na verdade, executar o seu objeto social, que nada mais é do que atividade imobiliária. E, não obstante isso, a CVM tem decisão dizendo que, não, olha, muito embora você seja uma empresa imobiliária, você tem que dar destinação para a projetos específicos. Você tem que identificar os projetos específicos.
É verdade que a lei, como o Melim mencionou no artigo 8º, ela diz que no termo de securitização, que é a escritura de emissão do CRI, você tem que identificar os imóveis a que aquele... Isso, aquele investimento, aquele funding está vinculado, tá certo? Mas eu acho que a gente tem uma questão anterior a essa, né? Se a empresa é do setor imobiliário, há um pressuposto de que ela está usando aquilo. O que, no caso do agronegócio, é um pouco diferente, porque a gente tem ali a figura do produtor, quer dizer, a utilização daquilo não é vista da mesma forma como na forma quando você está com uma empresa do agronegócio. Mas eu acho que assim, o que você está dando de exemplo casa um pouco com aquela história de eu hipotecar a minha casa ou dar ela em garantia de um empréstimo para pagar o meu cartão de crédito. Num caso, eu estou usando o imóvel como garantia de um empréstimo que eu vou usar para qualquer fim, e no outro que você está falando, a gente tem que usar o empréstimo para algum fim imobiliário e não necessariamente ter uma garantia imobiliária nele. E aí? Com uma diferença grande de que você não é uma empresa imobiliária. Exato. Exatamente, né? Então... Você não é uma empresa imobiliária. Ou seja, se a empresa imobiliária emite uma debênture para fazer captação, essa debênture é empacotada em um CRI, ela tem que dizer, olha, eu vou usar naqueles... E outra coisa que eu acho que é muito importante a gente definir também. A CVM diz claramente que você não pode, enfim, eu digo, o emissor do papel, que é o originador, que é a empresa imobiliária, não pode usar aqueles recursos para se repagar de CAPEX, ou seja, de dinheiro que foi utilizado para a construção de determinados empreendimentos. O que, na minha visão, inclusive, ela esbarra numa questão legal, porque existe uma lei, a 12.431, que criou, enfim, a debênture de infraestrutura. Entre elas, você tem ali o tal do CRI de infra ou de CAPEX, tá certo? Que é um dos títulos que são isentos também, aí tem isenção para estrangeiro, onde a CVM o legislador é taxativo, né? Que, olha, você pode emitir um CRI. Ele não entra no conceito de crédito imobiliário, mas ele diz claramente, o CRI é um pressuposto que você tem um crédito imobiliário lá dentro. E ele diz, você pode usar os recursos, tá, com uma certa limitação de prazo para trás, que eu não sei se são 2 ou 3 anos, para repagar um CAPEX que foi usado naquele projeto específico para qual ele está usado. Aquele seu artigo é muito bom, você faz uma análise dessa história dos precedentes da CVM, né? E mostra que eles são casuísticos. Na realidade, embora eu tenha falado aqui ainda há pouco, né, que a ideia da securitização nasceu dessa forma, mas, na realidade, eu creio que o conceito de crédito imobiliário ele é um pouco mais elástico, ele é um pouco mais amplo, né? Eu entendo que esse empréstimo que ele fez referência, o home equity, né, poderia servir de lastro, sim, para uma securitização. Não vejo razão para não ser. Dr. Melim Kozak, muito obrigada pela conversa. Eu agradeço demais a oportunidade e espero que o que a gente tenha dito possa ser útil para os nossos ouvintes. Muito obrigado. Fico muito grato pela oportunidade dessa conversa. Obrigada. Madrona Talks.